Oba! E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Herói BB, CFC. Pessoal, iremos falar um tema importante hoje. Pouca gente tem conhecimento em relação a isso, tem muitas dúvidas. O pessoal tem muita dúvida em relação a esse assunto, que é o período de suspensão do direito de dirigir. Muita gente guarda um complexo, não sabe, qual é o período, como deve, o que eu devo fazer, o que não devo. Porém, pessoal, varia apenas do modo da suspensão se há residência no caso de suspensão por ponto. Esse módulo que interessa ao condutor é saber o caso da sua suspensão por ponto durante a sua duração pode ser de 6 meses a 1 ano. Para quê? Se caso, tá, de 6 meses a 1 ano. Para a primeira vez, é de 8 meses a 2 anos. Em caso de residência. O que quer dizer caso de residência, professor? A residência é quando você repete, é repetido a prática do crime. Aí você vai ter um determinado tempo que vai aumentar o seu tempo de espera, porque no caso de 6 meses a 1 ano, você já passa de 8 meses a 2 anos para você fazer a sua reciclagem. Entendeu? Isso é quando você pratica a permanência da prática do crime. Aí você passou a ser residente, repetindo a prática do crime. Aí acontece a situação. Em outra situação, como dirigir sob efeito de álcool, aí sim você vai ter um período que a suspensão do poder de dirigir vai passar de 12 meses. Caso contrário, você não é. Além disso, você tem que se conter e fazer a reciclagem, fazer tudo então para você voltar a dirigir. Esse é o dever e a obrigação do condutor quando ele tem sua habilitação cassada ou suspensa, tá bom? Porém, pessoal, agora o Sistema Nacional de Trânsito, por que o Sistema Nacional de Trânsito? Ela pune você, porque ela atua com julgamentos de quê? De infração de trânsito. Todo julgamento de infração de trânsito rege o quê? Recurso e aplicação de quê? De penalidade, porque ela rege o recurso e vai ver o quê? A aplicação das penalidades. Só isso. Porque você foi o infrator, você foi o causador, você cometeu o ato da infração, então você vai ter que ser punido e julgado em relação a isso. Mas nem só por isso você perdeu a habilitação. Não, a habilitação você só é penalizado e paga a infração e vai ter alguns pontos. Mas quando não atinge o ponto, agora você não teve sua penalização, a sua habilitação cassada, você só foi penalizado, tem que entender isso. O Sistema Nacional de Trânsito é uma das composições. Porque quando rege a composição, nós estamos falando do quê? Órgão normativo, consultivo e coordenador. Quem é esse órgão? É o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIP. Por quê? Quando se fala o Sistema Nacional de Trânsito, nós estamos falando do que? Do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito é quem? É o CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito. E quem são os seus órgãos? Os órgãos são eles, o próprio CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIP. Esses são os órgãos. O que é o órgão máximo normativo? Porque ele é consultivo, coordenador da política de trânsito em âmbito nacional, porque ele é coordenador da política nacional de trânsito. Aonde? Em âmbito nacional. Entendeu? Isso é quem? CONTRAN. Sendo ele o que? Responsável pela regulamentação de quem? Do Código de Trânsito Brasileiro. E pela atualização de penalidades. Atualização permanente que das leis de trânsito. Ele também é responsável pela atualização, para atualizar permanentemente as leis de trânsito. Ele também é o CONTRAN. Porém, quando se fala Conselho Estadual de Trânsito, nós estamos falando de quê? Do CETRAN. Porque o CETRAN, ele se enquadra também aonde? O CETRAN, ele também está enquadrado aonde? Junto ao mesmo órgão do quê? Do CONTRAN, que é um órgão normativo, consultivo e coordenador. E o CETRAN e o CONTRAN também é o Conselho Nacional de Trânsito.
estadual de trânsito que diga. Então, o CETRAN é um Conselho Estadual de Trânsito. Quem é o Conselho Estadual de Trânsito? Qual é esse órgão? Esse órgão é o quê? É o CETRAN. E que ele é o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. E na área de seu estado. Ele só atua na área de seu estado. O CETRAN. Mas ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRADIF, que também é um conselho do Distrito Federal. Quem é o órgão do Distrito Federal? Que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Qual é esse órgão? Como chama ele? CONTRADIF. Ele é o quê? Ele é o órgão. O CONTRADIF, como ele é um órgão também, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ele é do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRADIF, com atuação apenas no Distrito Federal. Ele só atua apenas no Distrito Federal. Por quê? O CONTRADIF no Distrito Federal, ele tem a simbologia como se ele fosse um DETRAN. Ele atua como um DETRAN dentro do respectivo Distrito Federal. Além disso, ele não atua em outro lugar, só lá. É o CONTRADIF. Por quê? Agora iremos falar quem são os órgãos executivos responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito federal. Os órgãos executivos responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito federal, nós temos quem? O DETRAN, o DENATRAN. Nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? Porque o DENATRAN é um órgão também, e Polícia Rodoviária Federal. Porque o DENATRAN, ele é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele tem sendo um órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia administrativa e técnica. Ele é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia administrativa e técnica, com jurisdição sobre todo o território nacional. E sua sede fica onde? Em Brasília. Ele tem todo o território nacional, sua jurisdição sobre todo o território nacional, e sua sede é em Brasília. É isso aí, né, bebê? Esse cara manda, ele pode, que é o DENATRAN. Porém, nós temos o DENIT, que esse é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que rege parte desse conjunto, desse grupo, desses órgãos. E também temos a Polícia Rodoviária Federal. Quando se fala Polícia Rodoviária Federal, o que é que ela tem? Qual a função dela? A função dela é ter a responsabilidade de fiscalizar e inspecionar o cumprimento das normas de trânsito. Ela tem o cumprimento de inspecionar e fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito através do patrulhamento ostensivo. Nas estradas e rodovias federais. Essa é a função da Polícia Rodoviária Federal. Porém, nós falamos de que esse órgão. Agora, quem são os órgãos estaduais? Quem é esse órgão estadual? O órgão estadual, nós temos esse rapazinho chamado DETRAN. E além dele, nós temos o DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem. Ele também atua no Distrito Federal. Ele tem um biquinho lá também. E tem uma Polícia Militar. A Polícia Militar também é um órgão importante, interessante, e temos que respeitar ela quanto a JARE. A JARE atua em relação às suas instâncias. Porém, vamos lá. O Departamento Estadual de Trânsito, quem é o órgão do Departamento Estadual de Trânsito? Como chamamos ele? Chamamos ele de DETRAN, que ele é o órgão máximo executivo dos estados e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Que ele cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Esse rapaz é o DETRAN. O DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, ele também é um órgão executivo
que também é o órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. Estadual de sua sede. Porém, o DRE ele é um órgão interessante, mas tem suas dinâmicas, seus limites estaduais de estados, estradas estaduais e suas sedes, entendeu? Quando se falando de Ciretran, quem é o Ciretran? O Ciretran ele é um órgão que ele é subordinado ao DETRANS do Estado. O Ciretran também faz parte do Estado, mas ele rege a sua administração, a sua circunscrição regional dentro do trânsito. São órgãos subordinados ao DETRANS, mas dos municípios do interior do Estado. Ele tem essa dinâmica dele dentro dos municípios do interior do Estado. Esses são o Ciretran, porque ele é um órgão subordinado ao DETRANS. Mas temos a Polícia Militar, que também é um órgão que faz parte do Estado e também faz parte dos municípios também. Como o DETRANS e o Ciretran também faz parte do Estado, a Polícia Militar também ela é um órgão estadual. Então, a Polícia Militar Estadual do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Estadual. Elas também podem fazer a sua fiscalização na respectiva estrada estadual e rodovia estadual e municipal. Tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito. Ela tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito junto a outros demais órgãos que seja colegiado a fiscalização. Porque não só por causa de ser a polícia rodoviária ou polícia estadual, ela pode fazer a fiscalização também com os demais órgãos, estadual ou municipal. Entendeu? A JARE, que é um órgão também, já a Junta Administrativa de Recursos e Infração. Por que ela é um órgão administrativo de recursos e infração? Ela junta dinheiro para ela? Não. Ela é uma defensora. São órgãos colegiados no cumprimento do Sistema Nacional do Trânsito. Ela é uma colegiada em cumprimento do Sistema Nacional do Trânsito. Ela apenas é responsável pelo julgamento de recursos interpostos pelos infratores. Ela é contra penalidades. Ela não aceita, mas infelizmente acontece porque você provocou essa penalidade, né, velho? São aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Beleza, pessoal? Pessoal, já que estamos nesses assuntos interessantes, eu vou acrescentar mais um pouquinho o assunto. Vou falar do artigo 174, segundo parágrafo do Código de Trânsito Brasileiro, exige que eu complete esse raciocínio com a frase: iremos falar isso em relação à carteira de habilitação. Nosso assunto aqui, se estamos falando de JARE, estamos falando desses assuntos, vou acrescentar um pouquinho aqui, tá? Com a frase: a validade da CNH será de 10 anos para condutores com até 49 anos. E será de 5 anos para condutor com idade inferior. Para condutor com a idade até 70 anos. Não, até 70 anos. 5 anos para condutor com idade até 70 anos. E 3 anos, a sua habilitação ela tem a validade de 3 anos para condutor com a idade acima de 70 anos. Se caso essa cair numa prova, essa pergunta, pessoal, o artigo 147, segundo parágrafo do CPP, qual a data exige o complemento desse raciocínio com a frase. Complete esse raciocínio com a frase. Vamos lá. A validade da CNH será de 10 anos para condutor com a idade até 49 anos. E para condutores, e 5 anos é para condutor até os 70 anos. E acima de 70 anos,
ela terá a validade de 3 anos, entendeu? Essa é a resposta correta. De 10, de 5 e 3. 10 até 49 anos, de 5 até os 70 e 3 acima dos 70. Tá bom? Essa aula eu estou fazendo esse resumo aí. Mas eu acho que eu vou falar mais um pouquinho. Estou gostando. Pessoal, o artigo 261, inciso 1º, medida administrativa do Código de Trânsito Brasileiro, em se tratando de suspensão da CNH, o condutor que cometer infração no período de 12 meses, a pontuação limite varia de acordo com o tipo de infração cometida. São 2 infrações gravíssimas, terão sua habilitação suspensa ao atingir 20 pontos? Sim. Pessoal, o fato do é só atingir 20 pontos, que nós estamos falando, temos 2 infrações gravíssimas. As infrações gravíssimas, mas também no período de 12 meses, o tipo de infração cometida. Quando se fala o tipo de infração cometida, esse aqui é onde está o vilão da história. Porque o tipo de infração ela vai ser verificada não só pelas agravíssimas, mas qual foi a punição desse condutor. Já pensou, se eu tive 2 infrações gravíssimas, mas foi pego bêbado, alcoolizado. Então, eu fui penalizado, a habilitação já foi cassada. Não é a pontuação que faz a suspensão do condutor atingir o ponto máximo e perder sua habilitação. E sim, as infrações gravíssimas, ela sim, ela rege a punição, a cassação e a suspensão do direito de dirigir. Mas tem também o ato da infração, tá bom? Essa aula eu vou encerrando ela por aqui, a gente vai dar continuação. Vou abrir a próxima aula, vou falar em relação às penalidades de habilitação, cassação e código, como rege e o que não rege, e é para a gente ficar sabendo sempre desses artigos de punição, de habilitação e qual inciso e por que aconteceu esses fatores. Pessoal, aqui é o Herói Bebê. Obrigado pela atenção, que eu quero que vocês tenham atenção a essa aula e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, fala com o Herói Bebê aqui que eu estarei disponível para nós debater, procurar melhorar cada dia mais a nossa aula, tá bom? Obrigado, pessoal. Não esqueça do CFC Herói Bebê. Cabadá da Paraíba. Tchau, pessoal.